Oi, gente. Pois é, a tal da Sarah Winter ou Sarah Giromini foi presa com mais cinco que estão investigados sobre atos antidemocráticos em Brasília. Ela e outros integrantes do movimento bolsonarista são suspeitos de crime contra a segurança nacional e o advogado disse que a prisão é política. Conversa fiada do advogado deles, mas tudo bem. É, o mandato foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas antes de trazer os detalhes dessa reportagem, eu quero trazer algumas outras reportagens que falam sobre a Sarah Winter. Talvez eu faça vídeos específicos, mas olha só. Líder de movimento feminista diz que Sarah Giromini foi expulsa por sumir com dinheiro para protesto e espalhar mentiras. Quer dizer, já tinha uma personalidade meio complicada, olha só. Até 2012 ela fez parte do Femen. Ucraniana afirma que ela pediu dinheiro para realizar a ação, mas simplesmente desapareceu. G1 entrou em contato com a defesa da brasileira e aguarda a resposta. A ativista Sara Giromini, que adotou o pseudônimo de Sarah Winter, foi presa nesta segunda-feira em Brasília em uma investigação sobre movimentos antidemocráticos, foi excluída do grupo feminista acusada de desaparecer após receber dinheiro para fazer protesto que não foi realizado e espalhar mentiras sobre a organização. As afirmações são de Ina Shevchenko, líder do Femen, em entrevista ao G1 por e-mail. Aí você pensa assim, beleza, ela foi expulsa de um movimento social por sumir com dinheiro e espalhar mentiras, mas deve ser só isso, né? Aí eu achei a reportagem do irmão dela, que aparentemente não é muito fã dela, que diz que ela é uma sociopata e só quer aparecer. Rapaz, com a família como essa, o negócio tá complicado. É Diogo Giromini, de 37 anos, irmão de Sarah Winter, comemorou a prisão dela na segunda-feira em entrevista à coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Diego afirmou que Sarah não pode viver em sociedade, pois prejudica tudo que toca, a família, a política, o país. Como sou brasileiro e quero um país melhor, a notícia foi extremamente positiva. É uma pessoa totalmente descontrolada, só quer aparecer na mídia, não serve para nada, é uma sociopata, ela tem a cabeça da Suzanne von Riffon, Richthofen, sei lá, líder do grupo armado de extrema-direita 300 do Brasil. Sara foi presa na manhã de segunda-feira, pedido lá. E aí tem os detalhes. Aí o irmão acrescentou, dizendo aqui, ó, dizendo que não pode viver em sociedade. Outra reportagem aqui, ó, do São Gonçalo, olha só. O irmão dela detonando ela. Mas vamos voltar à reportagem sobre a prisão, né? Mas, enfim, eu só queria mostrar que a ex-chefe dela do movimento feminista disse que ela furtou dinheiro, espalhou mentiras lá atrás, né? E o próprio irmão está comemorando a prisão, né? Então a situação da Sarah Winter, se é que a gente deve chamar ela de Sarah Winter, ou talvez seja melhor chamar de Sarah Giromini, não é das melhores, né? Em termos de opinião pública, né? Mas também não era de se esperar coisa muito diferente, né? Como eu tinha dito, né, a Polícia Federal prendeu nessa segunda-feira a ativista Sara Giromini, que adotou o pseudônimo de Sara Vinta e cumpre mandato de prisão de outras 5 pessoas investigadas por exercerem atos antidemocráticos. A prisão foi autorizada pelo Alexandre de Moraes. Ela é chefe do Grupo 300 do Brasil de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O grupo se define como militância organizada de direita e foi responsável por um acampamento com cerca de 30 pessoas montado na esplanada do início de maio e desmobilizado nesse último final de semana. As outras 5 pessoas que tiveram sua prisão autorizada pelo STF também são ligadas ao grupo. Segundo a investigação, eles são suspeitos de organizar e captar recursos para atos antidemocráticos e de crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Em uma entrevista à BBC Brasil, a Sara Giromini reconheceu a existência de armas entre os integrantes. Em nosso grupo existem membros que são CAS, sigla para colecionador, atirador e caçador. Mas por que ele estava com arma lá? Parece que eles tinham outro intuito, né? Outros que possuem armas devidamente registradas nos órgãos competentes. Essas armas servem para a proteção dos próprios membros do acampamento e nada tem a ver com a nossa militância. Acho que a gente não vai ter muita confiança em vocês, não. Tá? O histórico de vocês é um histórico que dá uma boa dose de desconfiança, né? Ao pedir o fim do acampamento, o Ministério Público do Distrito Federal tratou o grupo como milícia armada.
o que é proibido pela Constituição. Ela publicou essa foto aqui ao lado do Jair Bolsonaro, né? Eles foram ao Palácio da Alvorada e ficaram no local reservado para apoiadores do presidente. Bolsonaro falou naquele dia que o mais difícil de manter no cargo é se manter no cargo e governar, e Sara respondeu que nós somos sua base. Nós somos a militância que o senhor precisa, somos soldados à sua disposição. Né? E aqui tem outros detalhes do inquérito e tudo mais. Tem uma reportagem, inclusive, que diz o seguinte, que ela é útil, né, ao bolsonarismo, né, mas que ela é também um problema, né? Ela também representa uma dificuldade, ela também, ela e seus aliados, né, representam uma dificuldade para o próprio bolsonarismo, porque cria essa associação, né? Eles participaram de um ato no último dia 13, né, no sábado, né, que lançaram fogos de artifício contra o prédio do STF. E em 31 de maio, Sara chefiou uma manifestação com referências a grupos neonazistas e de supremacistas brancos americanos em frente ao STF. O que já devia ser mais do que suficiente para decretar a prisão desse pessoal, né? Mas enfim. Inclusive, lançar fogos de artifício poderia ter gerado um incêndio, né? Já caracteriza como um ato terrorista. Né? Em um vídeo gravado em frente ao STF, ela conclamou manifestantes a acamparem em frente à casa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora, a gente vai acampar lá na frente, pessoal de São Paulo saiam da Alesp, acampem na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, colocando a vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal em risco. E alguns podem estar achando que eu estou exagerando quando eu digo isso. Vamos lembrar que vários dos manifestantes ligados aos 300 do Brasil estavam armados. São pessoas altamente instáveis, armadas, com muita motivação para odiar membros do Supremo, e eles estão dizendo onde é que é a casa dessa pessoa, e dizendo para acampar na frente da casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que isso pode dar errado? Será que algum desses que esteja com mais raiva, mais confuso, pode usar sua arma de uma forma inesperada? Ou talvez, nesse contexto, esperada? Hein? Né? É. Depois desse vídeo, houve um ato em frente ao prédio em que o ministro mora, em São Paulo. E 2 pessoas foram presas pelos crimes de desobediência, descumprimento de medida sanitária preventiva e de incitação ao crime. Renata Tavares, advogada de Sara Giromini, chegou à superintendência por volta das 9h30 dessa segunda e disse que a cliente está super tranquila. Como defesa, vamos impetrar um habeas corpus. Vamos lutar de todas as formas porque estamos vendo que isso é uma prisão política. É engraçado que tem muitos outros bolsonaristas que fizeram manifestações, que não tiveram se envolvendo com conclamar gente para ir para a casa de ministro, não soltaram fogos contra o STF, na direção do STF, não participaram de atos antidemocráticos, apenas se manifestaram a favor do Bolsonaro, foram presos, né? Então talvez não seja exatamente uma prisão política, viu, advogada? Mas seja porque a política que a Sara Winter está fazendo é uma coisa que ultrapassa os limites das leis do nosso país. Né? Eu sei que você tem que defender ela, mas vamos tomar cuidado com as declarações, especialmente no momento sensível que o Brasil vive hoje. Né? Falando sobre o inquérito sobre atos antidemocráticos, a prisão de Sara ocorre dentro desse inquérito, né, que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos. A Procuradoria-Geral da República fez o pedido das prisões na sexta-feira. A autorização foi assinada por Moraes no domingo. Né? Em abril, ao autorizar a abertura do inquérito, Alexandre de Moraes disse que é imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento e de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa
de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação que visam lesar ou expor a perigo de lesão os direitos fundamentais, a independência dos poderes instituídos e ao do Estado Democrático de Direito, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura. Ele falou muito bem, e é isso mesmo, né? Finalmente, Sarah Winter foi presa, né? E outras pessoas ligadas a essa organização. Isso entra naquela coisa da discussão do paradoxo da tolerância, né? Muita gente vai dizer, mas isso daí você está limitando a liberdade de expressão dessas pessoas, o Estado brasileiro está sendo autoritário com eles, mas eles estão defendendo um autoritarismo muito maior. Eles estão defendendo o fechamento do Congresso, do STF, atacando membros do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos tolerar os intolerantes quando eles claramente ameaçam violência, quando eles mostram que estão armados e dispostos a usar a violência para atingir seus objetivos políticos. A tolerância dentro do espaço democrático envolve você respeitar as regras da democracia. Tem gente que quer fazer protesto ou fazer manifestação a favor de Bolsonaro, tranquilo. Tem gente que quer fazer. Eu não concordo com ele, o conteúdo, mas o direito dele de fazer manifestação a favor de Bolsonaro é respeitado. Querem fazer manifestação dizendo. No caso da manifestação, tem um problema que a aglomeração, dependendo do estado, se tiver decretado lockdown, pode ser ilegal, a manifestação. Mas querem fazer de casa, assinar abaixo assinado, né? Ou num estado que já tenha, ou numa cidade que já tenha feito uma certa reabertura, reunir os carros, fazer uma carreata e defender o governo, eu vou achar ridículo, vou criticar o conteúdo, estou no uso da minha liberdade, mas não vou dizer que eles não têm esse direito. Tem esse direito sim. Agora, Sarah Winter e seus aliados têm o direito de ameaçar a segurança de um membro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outra pessoa? Não. Eles têm o direito de ficar defendendo, com uso de violência, o fechamento do Congresso e do STF? Não. Porque isso rompe com as regras democráticas. Isso daí é um incentivo a crimes e a atividades que desrespeitam as nossas instituições. E nós não podemos tolerar isso. Enfim, é importante ter essa clareza e dos limites da liberdade de expressão e dos limites do que deve ser tolerado em uma democracia. Porque se uma democracia se propõe a tolerar tudo, permite a sua própria destruição. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. E sempre assista os vídeos até o final, porque normalmente a parte mais importante da análise está no final do vídeo, né? Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.